Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura do pregão de 22 de novembro de 2011. Bom, gente, como sempre, se estiverem me ouvindo e me vendo bem, por favor, confirme no chat para a gente poder continuar a transmissão aí com tranquilidade, tá? Aguardo então a confirmação de vocês. Bom, mercado complicado no dia de ontem, início de semana bastante complicado. Tivemos ontem um pregão onde a gente descolou muito forte do mercado internacional, devolvendo praticamente a alta, devolvendo praticamente, perdão, toda a queda do dia. Tá? Então, o mercado cedeu forte no início, junto com todo o restante dos mercados mundiais, só que acabou segurando bem no final do pregão, acabou devolvendo boa parte das quedas aí ao longo do dia, tá certo? Então, acabou ficando um pouco complicado, acabou sendo um pouco difícil da gente conseguir alguma operação interessante, tá? O mercado americano teve uma queda expressiva, mais de 2%, fechou abaixo lá do último suporte, que era 11.630. Então, bastante complicado lá fora, muito mais feio do que aqui, tá, gente? Acabou segurando um pouquinho lá fora, mas vou mostrar para vocês depois. Isso aconteceu em função justamente de uma correção nos 60 minutos. Afastou muito dos 60 minutos e é natural ter essa correção, tá? Então, deu início aí a uma correção, mas continua muito feio lá fora, tá? A gente aqui recuperou bem, então para hoje a gente vai ter que aguardar um pouco mais nesse list pregão para ter uma definição do que vai acontecer por aqui, porque é um tanto quanto complicado, né, gente? Na sexta-feira o mercado lá fora se segurou muito bem e a gente aqui caiu. Daí ontem o mercado lá fora afunda e a gente aqui se segura muito bem. Então acaba ficando difícil, a gente acaba sem muitas opções, a gente acaba sem muita direção do que fazer, tá? Então isso é um tanto quanto complicado sempre, né? Nós temos hoje às 11h30 sendo divulgados dados do PIB norte-americano e, perdão, às 17 horas nós temos a ata do FONC, tá? Então, horários que podem ter aí maior movimentação em função de notícias, repetindo às 11h30, dados do PIB americano e às 17 horas ata do FONC, tá? Bom, gente, com relação já ao pregão de hoje, difícil encontrar alguma coisa mais clara em função do que a gente teve ontem, tá? Então, muito difícil encontrar operações no dia de ontem, inclusive hoje, tá? Então, tá complicado aí. Eu vou mostrar para vocês na sequência, vocês devem estar vendo aqui na minha tela. Ibovespa, período diário. Então, como eu disse, ontem foi um dia bastante complicado, tá, gente? Já temos um invertido aqui, e isso complica bastante as nossas análises, tá? Então, o mercado lá fora cedeu bastante e a gente aqui acabou enrolando, a gente aqui acabou ficando no 0 a 0 praticamente. Caímos um pouco, é verdade, mas recuperamos uma boa parte dessa queda de ontem, tá? Bom, então, no dia de ontem também rompimentos não evoluíram, tivemos uma alta no movimento muito brusco, conforme vocês podem ver aqui em 15 minutos. A gente veio aqui testar essa mínima e simplesmente estourou para cima aqui praticamente no único movimento. Corrigimos nas médias, depois estouramos para cima no único movimento aqui no final do pregão, tá? Então bastante complicado. Para o dia de hoje, a gente tem análises mistas aí, a gente tem ativos dando compra, ativos dando venda, ativos deixando invertidos, enfim. Está bastante complicada a situação para o dia de hoje. Vamos ver se a gente consegue, mais uma vez, manter a calma, operar com tranquilidade e fazer aí mais um dia bom, como a gente tem feito nas últimas semanas aí, tá? Então vamos lá. Iniciando com o Banco do Brasil, BBAS3, recomendações de compra, tá? Banco do Brasil, BBAS3, então está aqui deixando um belo de um invertido, fechando na máxima do dia o Banco do Brasil. Se por acaso romper aqui esses 24,19, passa a ter objetivo aqui na região. Primeiramente, vamos falar aqui desses 24,95, R$ 25, arredondando, né? Então está aqui R$ 25. Rompendo isso aqui, 25,59, então vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui também. E depois nós temos alvo aqui na região dos R$ 26, tá? Então arredondando também aqui o Banco do Brasil, tá? Rompendo então 24,19, que é a máxima de ontem, temos alvo lá em R$ 25, né? Rompendo 25, alvo em 25,59
depois lá em 26. Temos também a Cyrela, CYRE3, então está aqui a Cyrela, também deixando um belo invertido, abriu em gap ontem, já subiu forte, fechou praticamente na máxima, e se por acaso romper aqui esses 13,68, a gente passa a ter objetivo primeiramente aqui na região dos 14,05, depois temos alvo aqui na região dos R$15, tá? Então arredondando aqui, R$15, essa é a Cyrela. Rompendo aqui 3,68, alvo em R$14, depois lá nos R$15, tá? Além da Cyrela, nós temos também a Gafisa, GFSA3, mesma condição da Cyrela, não fez nova mínima, podem observar aqui, deixou aqui um belo de um invertido, fechando praticamente na máxima, sinalizando aí uma possível correção, tá? Então, se romper aqui esse 5,28, a gente passa a ter objetivo aqui na região das médias, tá? Aproximadamente aqui 5,90 ou até R$6 seria o objetivo da Gafisa, tá? Então, rompendo aqui 5,28, passamos a ter objetivo aqui na região dos 5,92, que é a região das médias aqui do diário. Além da Gafisa, nós temos também a DTEX 3. Então, interessante da minha DTEX, mesma condição da Gafisa, não fez nova mínima aqui no diário e deixou aqui ontem um belo invertido com fechamento na máxima do dia, tá? Então, se por acaso romper essa máxima aqui de 8,47, passa a ter objetivo aqui na região dos 8,88, depois temos alvo aqui em 9,24 e finalmente aqui 9,65, tá? Então essa é a Duratex, o código dela DTEX 3, tá? Temos possivelmente também a Hipermarcas, deixando para a gente aqui um movimento interessante, não fez mínima aqui no diário, então pode estar desenvolvendo um movimento interessante também, tá? Fechou praticamente na máxima do dia de ontem a Hipermarcas. Se por acaso romper aqui essa região dos R$8, ela passa perdão, a ter objetivo aqui na região dos 8,65, que seria a montagem do pivô, tá? Então essa é a Hipermarcas, o código dela HYPE3. Rompendo aqui os R$8, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos 8,65, tá? Além da Hipermarcas, nós temos também a Petrobras, a Petro 4. Também interessante aqui a Petro. Se romper essa máxima aqui, 21,85, a gente passa a ter objetivo aqui em 22,22, depois alvo aqui na região dos 22,73, tá? Então essa é a Petrobras, fechando forte ontem, praticamente na máxima. Se romper aqui esse 21,85, alvo aqui em 22,22, depois aqui em 22,73, tá? Além da Petro, nós temos também a Vale 5. Também é interessante aqui a Vale. Se por acaso romper aqui esses 41, 42, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos R$42, tá? Então vamos colocar aqui a Vale, R$42. Rompendo 41, 42, alvo em R$42. Depois a gente passa a ter objetivo nela aqui na região dos 43,07, tá? Então essa é a Vale, o código dela é a Vale 5. Rompendo aqui 41, 42, a gente passa a ter objetivo em R$42, depois em 43,07, tá? Então essas são as recomendações de compra para o dia, tá? Para venda nós temos Braskem, BRKM5, tá? Então bem interessante aqui a Braskem. Mais uma vez ela fez mínima em relação ao dia anterior e está indo lá buscar mínima, né, pessoal? Então, se por acaso perder aqui essa região dos 13,63, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos 12,88, tá? Então essa é a Braskem, código dela BRKM5. Perdendo aqui 13,63, temos objetivo aqui na região dos 12,88. Temos também BTOW3. Não para de cair a BTOW, tá? Então realmente muito feia, nem sinal de correção. Então tá aqui, ó, recomendamos venda mais uma vez nela. Perdendo aqui agora esses 9,92,
a gente passa a ter objetivo nela, gente, fica até difícil de traçar alguma coisa para ela, tá? Então, perdendo aqui esses R$ 9,92, a gente passa a ter objetivo lá na região dos R$ 9,00, tá? Então, essa é a BTOW, simplesmente não para de cair. Só que muito cuidado com esse ativo, porque ela simplesmente caiu aqui do início do mês até agora, já se foram aí 25,6% de queda, tá? Então, em relação ao fechamento de ontem. Então, 25,6% de queda no mês, o ativo simplesmente não para e ela vai corrigir. Eventualmente a gente vai ter uma correção, então cuidem para não serem pegos desprevenidos nesse movimento de correção da BTOW, tá? Nós temos também BVMF3, então interessante aqui também a BVMF. Deixou aqui um gap enorme no dia de ontem, então trabalhando numa queda bastante forte, aí 4,4%. Se perder aqui essa região dos R$ 10,00, 10,01, a gente tem um alvo logo aqui na sequência em 9,95, tá? Aí perdendo 9,95, ela abre alvo aqui para 9,70, tá? Então perdendo 10,01, alvo em 9,95, depois aqui na região dos 9,70, tá? Então essa é a BVMF3. Aí temos, além da BVMF, nós temos CSNA3, também bastante interessante aqui a CSN, também fechou com uma queda forte ontem de 3,2%, recuperou uma boa parte dessa queda, é verdade, mas montou aquele pivô que a gente tinha mostrado para vocês ontem, tá? Então foi montado o pivô aqui na região dos 15,19, e se por acaso ela perder agora aqui 14,75, ela passa a ficar interessante aqui com objetivo na região dos 14,41, tá? Então essa é a CSNA3. Então perdendo aqui essa região dos 15,19, nós temos algo lá na região dos 14,75, depois, perdendo 14,75, aí sim nós temos algo na região dos 14,41. Depois disso, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos R$14, tá certo? Essa é a CSNA3. Temos também a Gerdau, GGBR4, também trabalhando numa queda forte ontem, um gap enorme aqui, caindo 2,4%. Acabou deixando invertido, mas não fechou na máxima, acabou deixando um candle ainda negativo. E se o mercado continuar a ceder, ela pode ainda ficar interessante, tá? Se perder 13,68, ela passa a ter objetivo aqui na região dos 13,41 e perdendo 13,41 temos objetivo aqui na região dos R$13. Então essa é a Gerdau, perdendo 13,68, algo em 13,41, depois em 13,06, tá? A última do dia é a MMX, então temos aqui a MMXL3. Perdendo aqui essa região dos 6,41, a gente passa a ter objetivo nela aqui na região dos 6,06, depois temos alvo aqui em 5,81, tá? Então essa é a MMX, perdendo 6,41, alvo em 6,06, depois em 5,81. Essa é a MMXL3, vou mostrar para vocês os alvos. Aqui está 6,06, depois aqui 5,81, tá? Vamos dar uma olhadinha então lá nos futuros para ver o que eles dizem para nós. Nós temos aqui o mercado americano no dia de ontem, tá? Esse eu não tinha mostrado para vocês ainda, tá? Então vamos apagar essas linhas. O mercado americano fechou abaixo dos 11.630 que a gente tinha falado ontem, então montou aqui um belo pivô de baixa no diário e hoje está corrigindo, tá, pessoal? Se vocês visualizarem aqui nos 60 minutos, vocês vão observar. Deixa eu carregar novamente, que ele parou aqui. Agora sim. Então vocês vão observar aqui nos 60 minutos que ele se afastou muito ontem na abertura e está fazendo uma correção. Então a tendência continua sendo de baixa, tá, pessoal? Continuamos aí caindo, continuamos com tendência de baixa e isso deve ser, ou melhor, neste exato momento, apenas uma correção nos gráficos menores, no caso de 60 minutos, tá? Se vocês visualizarem no diário, vocês vão ver que ele continua muito feio. A gente tem agora aqui essa mínima de 11.454, que deve ser rompida.
para a gente continuar essa tendência, tá? Então 11.454,48. Perdendo isso aqui, ele deve vir testar essa região aqui dos 11.296, 11.300 aproximadamente. Perdendo isso aqui, ele deve ir lá testar 11.000 pontos, tá? Então isso que a gente vê no Dow Jones. Índice futuro americano trabalhando neste momento. Vamos colocar ele no 15 minutos. Ele está desconectado, então só um minuto, vamos conectar ele novamente. Agora sim, temos ele funcionando novamente. Então aqui, gente, vocês podem ver o índice futuro trabalhando consolidado, em leve alta aí de 0,2%. Tirando um pouco do zoom, vocês podem visualizar que a gente não rompeu nem máximas, nem mínimas em relação a ontem. Não montamos nem pivôs de alta, nem pivôs de baixa. Talvez a gente tenha montado aqui um pequeno pivô aqui nessa região, tá? Então, quando rompeu aqui, mas observem que ele não está conseguindo se sustentar. Montou aqui um pivô de alta, depois já montou um pivô de baixa logo na sequência, veio testar de novo a máxima, está indo de novo lá testar a mínima. Então, neste exato momento, nós temos aqui no mercado americano uma consolidação, tá? Então, não tem muito o que se falar. Para o dia de hoje, estamos consolidados, estamos sem direção. O nosso mercado aqui, nosso índice futuro, está trabalhando aqui em leve queda de 0,11%, tá? Então abrimos já rompendo a máxima em relação ao dia anterior, que era lá 56.825, vocês podem ver aqui nos 15 minutos. A gente teve aqui então essa abertura e agora estamos corrigindo, tá, gente? Então, como foi uma abertura bem leve, tá? Então rompemos por bem pouco. Não dá para a gente levar isso ainda muito a sério, mas temos de qualquer forma um sinal de compra aqui no diário, apesar de que ele está trabalhando aí em queda nesse momento, fazendo mínimas do dia, indo lá corrigir. Eu acho, minha opinião, a gente vai ter uma abertura bastante enrolada, vai ser bastante difícil a gente conseguir algum tipo de direção antes da abertura do Dow Jones, que vai acontecer meio-dia e meio, tá? Então acho que é complicado, a gente tem que aguardar aí alguma coisa se definir, tá? O mercado vai abrir bastante enrolado, vai abrir com bem pouca direção, então vamos ter bastante tranquilidade aí, tá? Então vamos aqui para as análises do chat que o pessoal pede lá. Vocês devem ter observado que a gente mudou. Hoje a análise dos futuros ela passou para depois da análise dos ativos, tá? A gente vai passar a adotar essa metodologia, adequando isso ao que a gente ensina vocês lá no curso do Day Trade Avançado. É o que a gente faz, na verdade, a gente faz essas análises dos ativos sempre no dia anterior, então isso é feito à noite. Ontem, por exemplo, eu recebi isso às 23 horas e 37 minutos, tá? Então, é o que a gente tem, foi o que a gente recebeu no dia de ontem. E hoje de manhã que a gente vai ver os futuros só. Então a gente vai passar para vocês nessa metodologia aí, tá? Então, muito difícil encontrar uma operação interessante para swing trade também, tá? Então, se as operações de falha de fundo da Hipermarcas e da Duratex evoluírem, a gente pode até pensar em ficar com alguma posição. Mas, de qualquer forma, é uma operação contra a tendência e tem que ser aí com uma quantidade bastante pequena, tá? Então, Hipermarcas e Duratex, possibilidade de você entrar numa posição comprada caso elas desenvolvam realmente uma falha de fundo, e dá para a gente pensar em permanecer comprado caso elas desenvolvam, tá certo? Bom, gente, então vamos lá. Aqui está o que o pessoal pede lá no chat. O Fernando pede lá se a Temar 5, vamos ver aqui, a Temar 5, vamos ver como é que está. Fernando, na verdade é o seguinte, tá? Vamos dar uma olhadinha nessa aqui, ó. Temar 5, tá? Ela pode sim ser uma opção interessante de compra, tá? Vou te dizer a verdade, eu não gosto muito. O ativo corrigiu nada mais, nada menos do que 21%, tá? Então uma bela de uma correção. Deu aqui o sinal de compra, tá? Então é uma condição interessante. Você poderia ter comprado, você pode comprar aqui na região dos 47,
com alvo lá, com um stop aqui em 45,62, tá? 1 centavo abaixo desta mínima aqui, tá? Então, pode sim ser uma condição interessante. Rompendo aqui hoje esses 48, ela pode continuar se desenvolvendo e pode ter um alvo aqui na região desses R$50, tá? É o que eu visualizo nela para o dia. Rompendo 48, ela pode vir testar aqui essa região dos R$50, tá? Só tome cuidado com o book dela, tá? Eu acho que é bastante vazio, um papel que tem bem pouca liquidez, é um papel caro e com volume baixo, tá? Isso torna ele com pouca liquidez, então fica um pouco difícil da gente falar em termos de day trade, tá? Para swing trade você pode sim tentar uma posição, só que com muito cuidado sempre, tá? Não é uma boa hora de montar operações de swing trade, tem sido muito difícil, o mercado está muito volátil, tá? Então você tem que tomar cuidado com isso. Vamos tirar um pouco do zoom aqui, vamos ver se ativo aqui no semanal. Você pode ver que ela veio testar esse topo e não rompeu, tá? E aí corrigiu muito forte. Então aqui nós já temos uma análise bem diferente da análise do diário. Então dá sim para fazer uma compra, só tenha muito cuidado, porque o ativo apresenta pouca liquidez e o mercado está muito volátil. Esses ativos com pouca liquidez, em mercados voláteis, eles podem movimentar muito rápido, tá? Temos então aqui a PDG. Vamos ver aqui a PDGR3. Então aqui está a PDGR. Ontem ela chegou a romper a mínima, acabou voltando, bem pouca movimentação, volume dela aqui abaixo do normal. Então, enfim, não foi lá muito legal, não está lá muito bacana, tá, gente? Eu acho que não compensa a gente estar trabalhando com a PDG, pelo menos por enquanto. Vamos esperar desenvolver alguma coisa um pouco mais concreta, tá? Nosso amigo Guerra, claro que ele vai pedir o Itaú, porque nós estamos vendidos no Itaú, né, Guerra? Então, está aqui o Itaú, na contramão do mercado, acabou subindo e devolvendo praticamente tudo. A gente fechou aqui na região dos R$30 no Itaú. Então, com uma leve, com o candle trabalhando até em alta, dentro do candle, mas no dia trabalhando com queda de 1,4%, tá? Um volume bem considerável para o Itaú ontem, 440 milhões. Então, interessante o Itaú, Guerra, para a gente continuar vendido. Eu continuo mantendo posição, tá? Agora a gente já pode atualizar os nossos stops a partir aqui das máximas dos candles anteriores. Então, se romper 30 e 45, a gente pode sair fora da nossa posição. Para quem não lembra, nós estamos vendidos no Itaú exatamente aqui, ó, tá? Em R$31,44 a gente está vendido aí no Itaú. Então, pelo fechamento de ontem, a gente já está ganhando aí R$1,40, tá? Então, uma posição bem interessante aí no Itaú, batendo quase 5%, entre 4% e 5% de lucro aí. Uma bela posição vendida no Itaú, né, Guerra? E eu vou atualizar os meus stops aqui com base nesse candle anterior do diário, tá? Então, se romper 30,46, eu vou zerar a posição, ok? A Zélia pede lá SAMB 11. Zélia, a SAMB ela veio testar aqui esse fundo pela terceira vez, tá? Então, testou aqui uma, testou aqui duas, e esse foi o terceiro teste desse fundo. Se romper aqui esses 13,67, ela pode estar desenhando aqui uma falha de fundo, tá? Passa a ter alvo aqui na região dos R$14 e pode ficar bem interessante também para uma possível compra, tá? Rompendo daí os 14, a gente vai ter alvos maiores nela, talvez até aqui na região dos 15, tá? Então, interessante a SAMB. Eu acho que a gente quase nunca acompanha esse papel, mas o volume dela aumentou consideravelmente aqui nos últimos meses e ela está desenvolvendo aqui movimentos interessantes. Então, foi bem observado, a gente já analisou ela para você ontem. Eu acho que hoje, de novo, vamos começar a acompanhar mais de perto esse ativo aqui. A gente sempre acompanha Banco do Brasil, Bradesco e Itaú. Vamos começar a acompanhar a SAMB também, que ela pode desenvolver um pouco, pode ser interessante, tá? Então, está aqui a SAMB 11. Também bastante interessante aqui para uma possível falha de fundo, um teste triplo aqui, tá? Além da SAMB, que a Zélia pede, é isso aí, encerramos os pedidos então. Então vamos lá, gente, vamos dar uma passadinha aqui pela BMF, vamos mostrar o dólar para vocês. Sempre é interessante a gente mostrar o dólar, né? O dólar ontem trabalhou com um gap de alta, acabou deixando aqui uma espécie de invertido.
e ele ainda não rompeu, ou melhor, rompeu por muito pouco esses 1804, tá? Então, chegou a perder os 1804, está corrigindo nas médias agora, tá? Então, se o mercado subir forte aqui, o dólar pode ser uma boa opção vendida, tá? Então, fiquem de olho aí na mínima do dia do dólar. Ele veio testar aqui, perdão, deixa eu colocar aqui nos 15 minutos. Ele veio testar aqui essa região dos 1803, 1803, tá? Então, perdendo aqui esses 1803, talvez 1800, ele pode ficar bastante interessante para uma possível venda, tá? Então, observe no diário. Ontem ele já deixou uma espécie de um invertido, e se perder isso aqui, ele pode ainda ficar interessante, tá? Nós temos aqui também o café, que o nosso amigo Éder gosta tanto de operar. O café consolidou, né, Éder? Então, a gente tem aqui uma máxima lá em 340, temos essa mínima aqui em 315,60, e faz 2 meses que ele não consegue romper isso aqui, nem para cima e nem para baixo, tá? Mas ele está bem próximo aqui desse rompimento, então fique de olho no café, que ele pode ficar interessante se por acaso ele perder aqui essa região dos 315,60, esse é o cheio, tá? Então, perdendo aqui 315,60, ele fica bastante interessante. Então, observe que ele já veio testar aqui ontem, hoje abriu consolidado, e se vier testar 315,60, ele pode ficar bastante interessante para uma possível operação de rompimento aqui desse gráfico diário. Esse é o café lá da BMF, tá? Então, pessoal, antes de encerrar, eu gostaria de convidar todos, como sempre, para conhecerem o nosso curso ao vivo durante o pregão. Basta acessar lá o nosso site, www.interinvesteeducacional.com.br, acessar aqui curso ao vivo durante o pregão. Acessando aqui o curso ao vivo, vocês já vão visualizar a página. Tem um botãozinho já para se cadastrar, só preencher os dados de vocês. A nossa equipe já vai entrar em contato para auxiliar vocês a fazer a instalação. Aqui vocês acompanham já a tela dos professores. Nós temos, além da tela dos professores aqui, o download do Ventrilo, tá? Então vocês podem fazer o download do Ventrilo, que é o software que a gente usa para comunicação, e instalar conforme o vídeo tutorial que está aqui na mesma página, tá? Então são todos convidados para conhecer o nosso curso ao vivo. Todos podem fazer um teste aí de 7 dias gratuitamente para conhecer o nosso curso. Basta falar com a Silvia aqui do atendimento online, fazer o seu cadastro ou ainda baixar o Ventrilo e instalar conforme o vídeo, que vocês vão entrar diretamente lá na recepção, tá certo? Encerrando então, pessoal, eu espero uma abertura difícil, espero uma abertura bastante consolidada, bastante enrolada, com bem pouca movimentação. Eu acho que a gente não deve ter aí grandes oportunidades nesse início de pregão. Vai estar todo mundo olhando o que o Dow Jones vai fazer, então fiquem calmos, fiquem tranquilos, esperem a hora certa para a gente conseguir entrar em movimentos mais seguros, aí um pouco mais tranquilos, tá certo? Convido todos também para nosso curso BMF, que vai acontecer na segunda e quarta-feira da semana que vem, dia 28 e 30. Inscrições estão abertas lá no site, a Silvia acabou de colar para vocês aí no chat do auditório. Então, curso BMF, inscrições abertas, dias 28 e 30. Nesse curso a gente vai ensinar vocês a operar commodities agrícolas, boi gordo, café, soja, milho, enfim, e derivativos financeiros, dólar, mini índice, enfim. Tudo que a gente pode aproveitar da BMF, tá? Então são excelentes operações que a gente tem feito lá e abre novas opções para operarmos também, tá? Então, ao invés de ficar presos aqui na Bovespa olhando ativos muitas vezes consolidados, a gente pode operar ativos lá na BMF também, que podem ser bastante interessantes, tá certo? A gente tem que ir atrás da tendência onde ela estiver. Um grande abraço, um excelente pregão. Aos alunos do curso ao vivo até daqui a alguns minutos e aos demais até amanhã às 10h30 em mais um código de abertura da Interinvest. Até lá.